Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 8 do livro de Jeremias. Neste mesmo ano, no começo do reinado de Sedecias, rei de Judá, no quarto ano, no quinto mês, Ananias, filho de Azur, o profeta natural de Gabaon, disse assim a Jeremias no templo de Elohim, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz Elohim dos exércitos, o Deus de Israel: eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia, ainda 2 anos, e farei retornar a este lugar todos os objetos do templo de Elohim, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os deportados de Judá que foram para a Babilônia, eu os farei voltar a este lugar, porque vou quebrar o jugo do rei da Babilônia. E o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo de Elohim. O profeta Jeremias disse: amém. Que assim faça Elohim, que Elohim realize as palavras que profetizaste, trazendo da Babilônia para este lugar os objetos do templo de Elohim e todos os deportados. Contudo, escuta bem o que vou falar a ti e a todo o povo. Os profetas que existiram antes de mim e de ti, desde tempos imemoráveis, profetizaram a muitos países e a grandes reinos a guerra, a desgraça e a peste. Quanto ao profeta que profetiza a paz, só quando se realizar a palavra do profeta é que será reconhecido como o profeta que Elohim realmente enviou. O profeta Ananias tomou então o jugo do pescoço do profeta Jeremias e a quebrou. Ananias disse diante de todo o povo: assim diz Elohim, desta maneira quebrarei dentro de 2 anos o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, arrancando-o do pescoço de todas as nações. E o profeta Jeremias se retirou. Mas aconteceu que, depois de o profeta Ananias ter quebrado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, a palavra de Elohim foi dirigida a Jeremias. Vai dizer a Ananias: assim diz Elohim, quebraste o jugo de madeira, mas fizeste em lugar dela um jugo de ferro. Porque assim diz Elohim dos exércitos, o Deus de Israel: colocarei um jugo de ferro no pescoço de todas essas nações que serviram a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E eles o servirão. Até os animais selvagens eu lhe entreguei. E o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escuta, Ananias, Elohim não te enviou, e tu levas este povo a confiar na mentira. Por isso assim diz Elohim: vou retirar-te da face da terra. Ainda neste ano morrerás, porque anunciaste a revolta contra Elohim. E o profeta Ananias morreu no mesmo ano, no 7º mês. São esses os termos da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, ao resto dos anciões no exílio, aos sacerdotes, profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que o rei Jeconias saiu de Jerusalém com a rainha mãe, os eunucos, os chefes de Judá e de Jerusalém, os ferreiros e os serralheiros.
ela foi levada por intermédio de Alasa, filho de Safã, e de Gamarias, filho de Elcias, que Sedecias, rei de Judá, enviara a Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Assim diz Elohim dos exércitos, o rei, o Deus de Israel: a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: constrói casas e morai nelas, plantai pomares e comei seus frutos. Casai-vos, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, a fim de gerarem filhos e filhas. Multiplicai-vos e não diminuais. Procurai o bem-estar da cidade para onde vos deportei. Rogai por ela a Elohim, porque de seu bem-estar depende o vosso. Porque assim diz Elohim dos exércitos, o Deus de Israel: não vos deixei enganar pelos profetas e adivinhos que estão no meio de vós, nem deis atenção aos sonhos que vos tendes, porque eles vos profetizarão mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Porque assim diz Elohim: quando se completarem 70 anos para a Babilônia, irei visitar-vos e realizar a promessa de vos fazer retornar a este lugar. Sim, conheço os planos que formei a vosso respeito, planos de paz e não de desgraça, para vos dar um futuro, uma esperança. Vós me invocareis, vireis e orareis a mim, e eu vos escutareis. Vós me buscareis e me encontrareis, porque me procurareis de todo o coração. Eu me deixarei encontrar por vós, e mudarei a vossa sorte. Eu vos reunirei de todas as nações e lugares por onde vos dispersei, e vós farei retornar ao lugar de onde vos deportei. Vós dizeis: Elohim suscitou para nós profetas na Babilônia. Assim diz Elohim a respeito do rei que está sentado sobre o trono de Davi, e a respeito de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não foram deportados convosco. Assim diz Elohim dos exércitos: enviarei contra eles a espada, a fome e a peste. Eu os farei semelhantes a figos podres, que não poderão ser comidos de tão ruins que são. Eu os perseguirei pela espada, pela fome e pela peste. Farei deles um objeto de horror para todos os reinos da terra, uma maldição, um objeto de espanto, zombaria e vergonha em todas as nações para onde eu dispersei. Porque não escutaram minhas palavras, embora lhe tenha enviado sem cessar meus servos, os profetas, eles não os escutaram. Mas vós todos, os deportados que enviei de Jerusalém para a Babilônia, escutai a palavra de Elohim. Assim diz Elohim dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colias, e de Sedecias, filho de Macias, que vos anunciam mentiras em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que os queimará diante de vossos olhos, que os matará diante de vossos olhos.
e deles será tirada uma maldição para todos os deportados de Judá na Babilônia. Que Elohim te trate como Sedecias e Acabe, que o rei da Babilônia queimou na fogueira, porque eles cometeram uma infâmia em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seu próximo, falaram mentiras em meu nome, sem que eu tivesse dado ordem. Mas eu sei e sou testemunha. E a Semeias de Nalaã dirás: assim diz Elohim dos exércitos, o rei de Israel: enviaste uma carta em teu nome a todo o povo que está em Jerusalém, e ao sacerdote Sofonias, filho de Masacias, e aos outros sacerdotes, dizendo: Elohim te constituiu sacerdote em lugar de Joiada, para exercer vigilância no templo de Elohim sobre todo homem louco que profetiza, para metê-lo no tronco e na corrente. Por que, pois, não prendeste Jeremias de Anatote, que profetiza entre vós? Ele até enviou à Babilônia a seguinte mensagem para vós: será longo, constrói casas, morai nelas, plantai pomares e comei seus frutos. Ora, o sacerdote Sofonias lera essa carta ao profeta Jeremias. A palavra de Elohim foi então dirigida a Jeremias: envia esta mensagem a todos os deportados. Assim diz Elohim dos exércitos, acerca de Semeias de Nalaã: porque Semeias vos profetizou sem que eu o tivesse enviado a vós, fez confiar em mentiras. Por isso, assim diz Elohim: vou castigar Semeias de Nalaã e sua descendência. Nenhum deles habitará no meio deste povo, e não verá o bem que eu farei a meu povo, porque pregou a revolta contra Elohim. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte de Elohim, nestes termos: assim diz Elohim, o Deus de Israel: escreve em um livro todas essas palavras que te falei, porque virão dias em que mudarei a sorte de meu povo Israel e Judá, diz Elohim, e os farei regressar à terra que dei a seus pais, e delas tomarão posse. Essas são as palavras de Elohim, que Elohim disse a Israel e a Judá. Assim diz Elohim: ouvimos um grito de pavor, há terror e não paz. Interrogai, averiguai: pode um homem dar à luz? Porque vejo todos os homens com as mãos nos quadris como mulheres em dores de parto. Porque todos os rostos ficaram pálidos. Ai, porque este é o grande dia, não há outro semelhante a ele. É tempo de angústia para Jacó, mas dela será libertado. Neste dia, oráculo de Elohim dos exércitos, quebrarei o jugo que pesa sobre o pescoço e romperei seus laços. Não mais servirão a estrangeiros, mas servirão a Elohim seu Deus e a Davi, o rei que estabelecerei sobre eles. E tu, meu servo Jacó, não temas, não te apavores, Israel, porque vou te libertar de terras distantes e teus descendentes do país do cativeiro. Jacó voltará e terá paz, estará tranquilo, sem que ninguém o inquiete. Porque eu estou contigo para te salvar. Destruirei todas as nações que em ti
em que te dispersei. A ti, entretanto, não quero destruir, mas vou castigar-te na justa medida, não te deixando impune. Pois assim diz Elohim: incurável é tua ferida, e tua chaga não tem remédio. Não há ninguém para defender tua causa. Para uma úlcera há remédios, mas para ti não existe cura. Todos os teus amantes te esqueceram de ti, não te procuram mais. Porque eu te feri com um golpe de inimigo, com um castigo terrível pela enormidade de teus crimes e por teus muitos pecados. Porque gritas por causa de tua ferida? Tua chaga é incurável. Pela enormidade de teus crimes e pelos teus muitos pecados, eu te tratei dessa maneira. Mas todos os que te devoram serão devorados. Todos os teus inimigos irão para o exílio. Os que te despojam serão despojados. E todos os que te saqueiam serão saqueados. Porque eu te aplicarei o remédio, curarei tua chaga. Pois te chamaram a repudiada, Sião, por quem ninguém pergunta. Assim diz Elohim: mudarei a tua sorte, mudarei a sorte das tendas de Jacó. Terei compaixão de tuas moradas. Tua cidade será reconstruída sobre suas ruínas. Um palácio será reedificado em seu lugar devido, em seu devido lugar. Dele sairão ação de graças e grito de alegria. Eu os multiplicarei, não diminuirão mais. Eu os glorificarei, não mais serão humilhados. Seus filhos serão como antigamente. Sua assembleia será estável diante de mim. Castigarei a todos os seus opressores. Surgirá dela o seu chefe, o soberano sairá de seu meio. Eu o farei aproximar-se, e ele se chegará a mim. Pois quem teria coragem de aproximar-se de mim, oráculo de Elohim? Sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. É a tempestade de Elohim, um furor que se desencadeia, um furacão que se abate sobre a cabeça dos ímpios. A ira inflamada de Elohim não se afastará, sem realizar os planos de seu coração. No fim dos dias compreendereis estas coisas. Naquele tempo, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz Elohim: o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. Israel caminha para o deserto. Israel caminha para o seu descanso. De longe Elohim me apareceu. Eu te amei como um amor eterno, por isso conservei amor de ti. Eu te reconstruirei de novo e serás reconstruída, Virgem de Israel. Como com tamborins enfeitados, ainda sairá em meio a danças alegres. Ainda plantarás vinhas sobre as montanhas de Samaria. Os plantadores plantarão e colherão. Sim, virá o dia em que os vigias gritarão sobre as montanhas de Efraim: levantai-vos, subamos a Sião, a Elohim nosso Deus. Porque assim diz Elohim: gritai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações. Anunciai, louvai, proclamai. Elohim salvou seu povo, o resto de Israel.
Eu os trago do país do norte e os reúno dos confins da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e que deram à luz. É uma grande assembleia que volta. Com lágrimas eles voltam, com súplicas trago-os de volta. Vou conduzi-los às torrentes de água, por um caminho reto em que não tropeçarão. Porque sou um pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Nações, escutai a palavra de Elohim, anunciai nas ilhas longínquas. Aquele que dispersa Israel o reunirá. Ele o guardará como um pastor a seu rebanho. Porque Elohim resgatou Jacó, libertou da mão do mais forte. Eles virão, gritarão de alegria. Nos altos de Sião afluirão para os bens de Israel, para os bens de Elohim. Para o trigo, para o vinho novo, o azeite, as ovelhas e os bois. Serão como um jardim bem regado, e não voltarão a desfalecer. Então a virgem dançará com alegria, junto com os jovens e os velhos. Mudarei o seu luto em alegria, eu os consolarei e alegrarei depois dos sofrimentos. Alimentarei os sacerdotes com carnes gordas, e meu povo se saciará com os meus bens. Oráculo de Elohim. Assim diz Elohim. Em Ramá se ouve uma voz, uma lamentação, um choro amargo. É Raquel que chora seus filhos, e não quer ser consolada, porque seus filhos já não existem. Assim diz Elohim. Reprime o teu pranto e as lágrimas de teus olhos, porque há uma recompensa para o teu trabalho. Eles voltarão do país inimigo. Há uma esperança para o teu futuro. Teus filhos voltarão para o seu território. Escutai, Efraim, escutai, Efraim, que se lamenta. Tu me corrigiste, e eu fui corrigido como um novilho não domado. Faz-me voltar, e eu voltarei. Porque tu és Elohim, meu Deus. Porque depois que me afastei, me arrependi. Depois que compreendi, bati no peito. Estava cheio de vergonha e confusão, pois carregava a desonra de minha juventude. Será Efraim um filho tão querido para mim, uma criança de tal forma preferida? De fato, cada vez que nele falo, mais ainda quero lembrar-me dele. Por isso minhas entranhas se comovem por ele. Dele tenho compaixão. Levanta marcos para ti. Fica as postes e indicadores de caminho. Presta atenção ao percurso, ao caminho por onde caminhaste. Volta, Virgem de Israel. Volta para estas tuas cidades. Até quando andarás errante, filha rebelde? Sim, Elohim criou algo de novo sobre a terra. A mulher corteja o marido. Assim diz Elohim dos exércitos, o Deus de Israel. Ainda se dirá esta palavra na terra de Judá, em suas cidades, quando eu mudar a sua sorte. Que Elohim te abençoe, morada da justiça, montanha santa. Nela habitarão juntos Judá e todas as suas cidades, os lavradores e os que conduzem o rebanho. Porque saciarei quem estava esgotado e matarei a fome de todos os que desfaleciam. Nisso despertei e vi que meu sonho tinha sido agradável.
Virão dias em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com sementes de pessoas e sementes de animais. E assim como vigiei sobre eles para arrancar e arrasar, para exterminar e afligir, assim também vigiarei sobre eles para construir e plantar. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos ficaram embotados. Mas cada um morrerá por causa da própria culpa. Quem comer uvas verdes terá seus dentes embotados. Para você ver o final desse vídeo, assista a parte 9. Deixe seu like, se inscreva em meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!